Já imaginou como que seria ficar preso em um determinado momento ali da sua vida, sem mudar absolutamente nada, sempre revivendo os mesmos dias? Então, se você já imaginou essa situação hipotética aí, hoje esse vídeo aqui é pra você porque eu quero fazer 3 recomendações de 3 mangás sobre loop temporal. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Mundo Otaku, tudo certo com vocês? E vamos lá, no vídeo de hoje eu quero fazer a recomendação aqui de 3 mangás que falam sobre loop temporal e, antes de mais nada, fazer uma breve contextualização aqui pra vocês, porque talvez você caiu de paraquedas, não sabe exatamente o que se trata, o que é um loop temporal, mas eu já dei uma leve explicação aqui no começo, porém, mais uma vez aqui enfatizando, loop temporal é um recurso narrativo, onde o personagem ou os personagens, eles ficam presos ali em um determinado momento, em um determinado tempo, período ali, continuamente, sem nenhuma alteração. E geralmente, o loop temporal, ele está conectado, ele está interligado com alguma coisa que precisa ser reparada, que precisa ser consertada. Tem que haver uma certa mudança em um determinado momento ali desse espaço, né, desse período de tempo que a pessoa está presa, para que ela possa desbloquear esse loop temporal e seguir a vida, né, continuar tendo um futuro. E hoje aqui eu separei 3 mangás que falam exatamente sobre isso, e o primeiro é o Longo Verão de 31 de Agosto. Esse mangá, inclusive, ele foi licenciado e está sendo publicado aqui no Brasil pela editora Panini. Ele está atualmente em andamento, eu não sei se são 13 volumes que já foram disponibilizados aqui, eu não sei, enfim, eu não pesquisei exatamente essa ficha técnica dos mangás aqui, é mais a história, se você quiser pesquisar por conta própria depois, fique à vontade. Mas aqui nesse mangá do Longo Verão de 31 de Agosto, nós acompanhamos 2 personagens, eles estão em um loop temporal ali no dia 31 de agosto, então para eles é sempre verão. E o interessante é a dinâmica que se dá entre esses dois. E esse mangá ele pode ser um tanto quanto maçante ou se tornar desinteressante em dado momento ali, porque, bom, pelo menos o primeiro volume é apenas a interação dos dois. Os grandes personagens, os grandes protagonistas são os 2 personagens ali da capa. Tem algumas leves interações, quase poucas, com outros personagens da história, então basicamente é a dinâmica entre os dois ali que é o cerne do mangá, é a conversação, são os diálogos que ele tem. E o ponto interessante é que o cara, ele acredita que ele está vivendo esse loop temporal por conta da virgindade, né? Por conta dele ser virgem é que ele foi acometido, né? É que ele foi sentenciado a viver esse loop temporal. Enfim, é verdade? Eu acredito que não, mas enfim, é o que ele acredita. Então, a partir daí, ele começa a desenvolver laços com a garota, que vai conversando com ele, vai sentindo atraída por ele. Então, é um mangá de comédia, ficção e romance também, que é bem interessante e funciona bem esse lado de desenvolvimento de personagem a partir das várias conversas que eles têm ali no decorrer dos volumes. E o próximo mangá que eu quero recomendar aqui pra vocês é Summertime Rendering, e esse daqui está completo em 13 volumes. Bom, talvez você não conheça o mangá, mas você conheça provavelmente o anime, né? Um tempo atrás aí, agora eu não lembro quando que foi que saiu a adaptação em anime, mas saiu uma adaptação em anime de Summertime Rendering, que é uma adaptação incrível. Eu gostei muito do anime, e aqui vai um ponto bem interessante sobre Summertime Rendering, que é a questão da atmosfera, né? Que é viciante, que é imersiva, que faz com que você fique preso ali na história que está sendo narrada pra você, e você quer saber um pouquinho mais sobre todas as coisas que estão acontecendo ali na história. Então, esse ponto de fisgar a atenção, de captar, de cativar, esse mangá, ele funciona muito bem. E aqui na história nós acompanhamos o Shinpei, que é o grande protagonista do mangá, e basicamente o que acontece? Ele vai pra uma ilha viajar por conta do enterro de uma amiga que ele tinha, mas ao chegar lá, ele descobre que talvez, né, não tenha acontecido como as pessoas narraram pra ele, né? A morte não foi por circunstâncias naturais, enfim, talvez envolvam coisas misteriosas, elementos que extrapolam o normal e vão para o sobrenatural. Ele descobre sombras, que são entidades que copiam os seres humanos e substituem eles, e isso está inteiramente, completamente ligado com a morte da melhor amiga dele. Então ele começa a descobrir um pouco sobre todas essas coisas, até o dado momento em que acontece algo com ele, ele acaba morrendo, mas ele volta pro momento em que ele está no barco indo para a ilha. Então toda vez que ele morre, o ponto de partida, o ponto zero, é ele no barco indo para a ilha. Então basicamente sempre que ele morre, ele volta, e isso acontece consecutivas vezes, porque é o conceito do loop temporal, e ele precisa descobrir o que aconteceu nesse meio tempo, nesse período onde ele está vivendo esse loop. Ele precisa encontrar respostas para que possa ser sanada toda essa situação, descobrir o que aconteceu com a melhor amiga dele, e a partir disso, de várias respostas, ele encaixando todas essas peças do quebra-cabeça, ele sair desse loop. E por fim, porém não menos importante, nós temos All You Need Skill, que também está completo. É um mangá bem mais curtinho do que os outros que eu citei aqui pra vocês, ele só tem 2 volumes. Um fato interessante, uma curiosidade bacana aqui sobre o mangá All You Need Skill é que ele deu origem a um filme chamado No Limite do Amanhã, que foi estrelado aí pelo Tom Cruise. E embora
embora a narrativa não seja exatamente a mesma contada no mangá, no material original, enfim, você tem ali vislumbres, flashes de inspirações do mangá, que é bem interessante. Mas enfim, o que acontece aqui nesse mangá, que é um mangá bem interessante também, e por ser um mangá mais curto aí, né, de somente 2 volumes, você consegue ler ele de maneira mais rápida, você consegue aproveitar a leitura ali, porque passa muito rápido. Então não é um mangá maçante de ter vários diálogos, ele tem muitas ilustrações, mais ilustrações do que balões ali de falas e tudo mais, então você consegue ter uma leitura proveitosa com esse mangá. Bom, basicamente aqui nós acompanhamos o nosso protagonista, que ele é um recruta militar, ele está no meio de uma guerra completamente despreparada, porque uma raça alienígena chamada Mimics invadiram a Terra e eles precisam lutar contra essa raça, que é uma raça extremamente inteligente, que faz com que eles sempre percam essa guerra. Sempre percam por quê? Porque ele está vivendo um loop temporal. Então ele vai para essa guerra, o primeiro momento que ele tem contra esses Mimics, obviamente ele acaba morrendo. Então ele volta pela primeira vez, ele faz o seu primeiro ciclo ali, então ele faz vários ciclos de loops temporais, mas o interessante é que a cada guerra que ele vai combatendo, a cada derrota, a cada morte, e ele vai voltando, ele vai aprendendo um pouquinho mais. Então, por exemplo, se no primeiro ele foi do ponto A ao ponto B, ele morre, ele já sabe o que ele tem que fazer ou não fazer. Então, na segunda vez que ele revive, né, no segundo ciclo, ele passa do ponto A ao ponto B pro ponto A ao ponto C, e assim sucessivamente até ele, enfim, encontrar as respostas ou uma maneira de vencer essa raça alienígena. Bom, e esse aqui foi o vídeo de hoje aí, comentando com vocês 3 mangás sobre loop temporal, que eu acho interessante. É claro que tem vários outros, mas esses são bem legais, eu curti a proposta, eu gostei, então fica aqui a recomendação para vocês lerem esses mangás, beleza? Bom, e se você chegou até aqui é porque é bem provável que tenha gostado, então eu peço para você deixar o teu like nesse vídeo, porque ajuda bastante. Se inscreva no canal e ative também o sininho das notificações e deixe aqui nos comentários o que você achou dessa seleção aqui de mangás, beleza? Bom, e é isso, eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!